Prezados irmãos, prezadas irmãs, que compartilham conosco aí nessas segundas-feiras, né? Essas palestras virtuais, que graças a Deus a gente tem conseguido, né, mantê-las todas as semanas com a colaboração dos palestrantes, das palestrantes, que sem eles a gente não conseguiria realizar esta tarefa. As nossas palestras gravadas estão atingindo um bom público, muitas pessoas têm assistido essa palestra e nós continuamos pedindo a todos que privilegiem, né, esse nosso trabalho da Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes Nosso Lar, continuem divulgando estas palestras, repassando elas para que recebem lá o link, né, para assisti-las, repassando elas para os seus conhecidos, seus familiares. Quanto mais pessoas tiverem acesso, nós vamos estar atingindo o nosso objetivo, que é a divulgação da doutrina espírita. Cada palestrante tem o seu estilo, tem a sua forma de transmitir. Todos eles estudam a doutrina, participam da doutrina espírita, em casas diversas, mas colaboram conosco na nossa casa para que a gente continue levando a todos vocês, todas as segundas-feiras, essas palestras aí instrutivas que nos ajudam tanto. Elas ficam gravadas no nosso site, sempre é bom lembrar isso, e vocês também divulgarem a todos que conhecem, que quando quiser assistir, entre no nosso site, faça lá essa divulgação, para que as pessoas em outros dias, em outros horários, porque às vezes na segunda não dá para assistir, eles depois podem acessar essas palestras, assuntos diversos, vários estilos, como eu falei, para poder ouvir e tirar daí algum proveito para si e para aqueles que convivem com cada um. Nesta noite nós teremos o nosso amigo, né, já é amigo da casa, Leitieri Dias. Então nós agradecemos muito ao Leitieri, que sempre tem atendido os nossos convites, participado desse projeto desde o início, né? Foi na época da pandemia. Então nós agradecemos muito a ele, que Deus continue abençoando, né, essa sua tarefa tão importante para todos nós. Que ele, a sua família, possa receber dos céus aí muita luz no mundo maior. Vamos então nos preparar, fazendo a prece de abertura, fechando os nossos olhos nesse momento, procurando nos conectar com o nosso Pai, que nós chamamos de Deus Pai. Nos conectar com Jesus Cristo, que sempre está conosco através dos seus representantes, dos espíritos amigos, dos benfeitores do mundo maior, para que nesse momento nós possamos aliviar as nossas tensões, aliviar os nossos corações, aliviar as nossas mentes, para que possamos, no decorrer desta reunião, ouvindo a palestra construtiva, a mensagem da noite, ouvindo também o final da nossa palestra, as vibrações à distância, o passe à distância, para que possamos nos fortalecer e da palestra tirar tudo aquilo que for proveitoso para que possamos aplicar na nossa vida e no nosso dia a dia. Senhor Jesus, nos abençoe, nos ilumine, permita que estejam conosco nesses momentos que passaremos juntos, à distância física, mas mentalmente conectados, que os benfeitores amigos trabalhem em cada um de nós, encarnados e desencarnados, que vai assistir esta palestra, trazendo a nós os recursos do mundo espiritual, nos fortalecendo, nos trazendo mais esperança, mais fé e confiança, Senhor, de que somos ferramentas úteis para que possamos ajudar nesta tarefa de transformação do planeta Terra.
Que a tua luz, Senhor, esteja sempre em nós, em nossos corações, e que assim seja. Mensagem da semana, do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Fortaleçamo-nos. Sede fortalecidos no Senhor. Paulo, Efésios 6:10. Há muita gente que se julga forte, nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortalecemo-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Emmanuel. Olá pessoal, tudo bem? Que a paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Vamos começar então nosso estudo, nosso bate-papo sobre a doutrina espírita. Estou compartilhando a minha tela com vocês. Acho que pronto, está aparecendo. Bom, antes de mais nada, né, antes de começar, tem uma notícia para dar para vocês. Né? Todos nós que estamos aqui iremos morrer. E os que não vieram também, né? Esse é um slide da minha palestra. Ou seja, qual é a única certeza da vida? É a morte, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, se eu vou ficar careca, se eu vou ficar barrigudo, né? Mas uma coisa eu sei, todos nós iremos morrer. Perfeito. Né? Então vamos falar um pouquinho desse tema sobre a morte, né? Sobre a desencarnação, que a doutrina espírita nos traz de forma clara, lógica, né? Que nos dá aí argumentos até para passar por essas dificuldades, né? Que é o despreparo da morte, né? O que a gente encontra de pessoas de outras religiões que têm um despreparo para a morte, não falam sobre a morte, e é uma coisa tão natural que vai acontecer comigo, vai acontecer contigo, né? Então, eu vou passar os slides aqui e nós vamos falando sobre os nossos estudos, tá bom? Bom, vamos lá. Não está indo. Aí, foi, agora sim. Bom, antes de começar, existia Sócrates. Conhece a ti mesmo e será feliz, né? Será imortal. Alguns séculos antes de Cristo, vivia em Atenas o grande filósofo Sócrates, né? A sua filosofia não era uma teoria especulativa, mas era a própria vida que ele vivia. Aos 70 e tantos anos, foi Sócrates sentenciado à morte, né? Mesmo que sendo inocente. Né? Então, Sócrates foi condenado, e aí o seu discípulo conseguiu meios para que ele pudesse fugir. E ele, foge depressa, Sócrates. Fugir? Por quê? Perguntou um preso. Né? Ora, não sabes que amanhã vão te matar? Matar-me a mim? Ninguém pode me matar. Sim, amanhã terás que beber a taça de veneno mortal, insistiu Críton, que era o discípulo de Sócrates. Né? Vamos, mestre, foge depressa para escapares da morte, né? E Sócrates, meu caro amigo Críton, respondeu o condenado, que mau filósofo és tu, pensar que um pouco de veneno possa dar cabo de mim. Depois, puxando os dedos da pele, mostrando, perguntou pro discípulo,
Você acha que isso aqui é Sócrates? Hã? Os slides estão demorando a entrar? Criton, achas que isto é Sócrates? Pegando a pele, né? E batendo com o punho no osso do crânio acrescentou: achas que isto é Sócrates? Olha que interessante. Pois é isto que eles vão matar. Este invólucro material, mas não a mim. Eu sou a minha alma. Ninguém pode me matar. Ninguém pode matar Sócrates. E aí, ao que o filósofo semiconsciente, após beber o veneno, né, não fugiu da cadeia, né, não fugiu da onde ele estava, já te disse, amigo, ninguém pode enterrar Sócrates. Quanto a esse invólucro, enterrai aonde quiserdes. Eu não sou eu sou a minha alma, né? E assim inspirou esse homem que tinha descoberto o segredo da felicidade, que nem a morte lhe pôde roubar. Conhece a si mesmo e o seu verdadeiro eu divino, eterno, né? Imortal. Então, Sócrates, um filósofo grego, né? Antes de Cristo, já falava em imortalidade da alma, né? Então, isso antes de Cristo, Sócrates já sabia disso, né? E depois vem quem? Jesus, né? Jesus falando: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, meu reino não é daqui. Então, Sócrates lá atrás já falava da imortalidade da alma, né? Os filósofos falavam, e depois vem o Jesus com a sua doçura, né? Todo o seu evangelho falando da imortalidade também da alma, né? Todo momento falando que ele não era daqui, né? O seu reino, né? O seu reino não é deste mundo. Então ele falava já imortalidade da alma. Pois bem, e aí eu falo que o espiritismo, vem o espiritismo agora, que é esse bico de luz. Deixa eu só contar uma breve passagem, uma breve história. Conta que um forasteiro passando por um lugar onde não tinha luz, e ali frequentemente aconteciam vários assaltos, né? E ele estava com medo, receoso, né, de ser assaltado, altas horas da madrugada. E, aparecendo, viu que alguém o perseguia. Olhou para trás e perguntou: quem vem aí? E ninguém respondeu. Olhou para trás de novo: quem vem aí? E apressou o passo. E começou a correr. E o seu perseguidor também. E começou a correr mais. E o seu perseguidor também. E já com o coração saindo pela boca, os pulmões explodindo, ele chega num bico de luz, né? Ele chega aqui num bico de luz, olha para trás e vê que é um burro que está ali seguindo, acostumado a seguir ali quem passa por aquela estrada. Quando ele conheceu o seu medo, ele entendeu o porquê do seu medo, ele é só um burro. Então, essa é uma analogia que a gente faz, que o espiritismo é um bico de luz, ou seja, que ilumina os caminhos daqueles que estão perdidos, né, ou que não entendem sobre a imortalidade da alma. Então, quando você entende que nós estamos aqui de passagem, né, o porquê que nós estamos nesse invólucro aqui carnal, nós estamos aqui para uma experiência, a vida é vista de forma diferente. Por isso que todo espírita, muita gente me pergunta: pô, Letieri, mas todo espírita lida bem com a morte. Por quê? Porque a gente sabe que isso aqui é passageiro, né? Que nós vamos ficar aqui, que vai ficar o invólucro aqui, né? Que nós vamos continuar a nossa jornada, né? Então, o espiritismo de luz é esse bico que ilumina os caminhos misteriosos do retorno, que a morte não é nada demais, né? Que é uma coisa normal, que vai acontecer comigo, contigo. Por isso que eu falei lá no início, né? Antes de começar, todo mundo vai morrer, né? Todo mundo vai desencarnar. Pois bem, então a Terra pode ser para nós uma oficina de trabalho, aqui fazendo atividades edificantes, um hospital para corrigir desajuste, uma prisão para resgate de débito, enfim. Pode ser um albergue, dependente do que estamos fazendo aqui, mas definitivamente a Terra não é a nossa casa, não é o nosso lar. Daqui não sairemos todo mundo, né? A hora que chegar o nosso momento. Então, independente do que estamos fazendo aqui, depende de cada um, não é a nossa terra. Nossa casa é no plano espiritual, né? Então, a morte não pode ser temida, né? E aí eu pergunto para vocês, deixa eu voltar esse slide aqui, por que as pessoas temem a morte, né? Então, nós espíritas entendemos que, né, estamos aqui de passagem e daqui nós vamos embora. Mas
Por que as pessoas temem a morte? A morte, né? Porque as pessoas têm medo da morte. Faça esse raciocínio, faça essa reflexão. Você é espírita, você tem medo da morte? Você está pronto para o seu desencarne? Que vai acontecer. Seja cedo ou mais tarde, vai acontecer. Comigo, contigo, com nossos pais, ou quem, os pais, alguém que já perdeu seus entes queridos, mas já aconteceu. Então, é normal, né? Então, qual é o medo da morte? Então, eu elenquei aqui alguns tipos aqui, né, de morte. Então, primeiro medo de não mais viver, não sabe, não tem esse conceito de imortalidade, de espiritualidade, então ele tem medo da morte porque eu vou morrer, e aí eu morrer, eu vou perder todos os prazeres que eu tenho aqui na Terra, né? Medo de doer, né? Não sabe o que vai encontrar do lado de lá, e tem medo, né, de morrer, então acha que vai doer. O terceiro aqui é medo de não saber o que? Eu não sei o que tem lá atrás, lá depois da vida à morte, né? Se eu vou para o inferno, se eu não ver, se eu vou, né? Que até o quarto índice, que é o medo de sofrer, né? Tem medo de sofrer, então, eu morrer, eu vou para o inferno. Não vou para o inferno, não sei para onde eu vou, né? É, então, então pode ser o medo de não saber, medo de sofrer, e o quinto aqui, medo de perder os afetos e bens materiais, né? Achando que a morte separa as pessoas com quem a gente ama, e não separa, não é verdade isso, né? Então, separa momentaneamente, mas depois nós vamos se reencontrar, né? E medo de perder os bens materiais, né? Minha casa, meu carro, minha fazenda, meus bens materiais, né? E aqui eu linkei mais alguns itens aqui, porque pode variar, né? Instinto de conservação, noção insuficiente de vida espiritual, ideia vaga ou falsa de que seja o espírito, sabe lidar com isso. Bom, são vários medos, né? Que cada pessoa pode ter, né, da morte, né? Então, noções até religiosas aqui no item 6 aqui, eu botei, ó, noções religiosas falsas do céu, inferno e purgatório, eu vou pro inferno, não, eu fiz uma coisa errada, então eu vou pro inferno, tenho medo de morrer, enfim, né, são N motivos, né, que as pessoas têm medo. É importante você olhar isso aqui e passar assim, branco, né, não ter medo da morte. Então, uma coisa que a gente precisa entender, que uma coisa, agora falando de espiritismo, que o espiritismo nos esclarece, uma coisa é morte, outra coisa é desencarnação, né? Então, o que é desencarnar? Parece coisa de açougueiro, né? Mas é sair da carne, né? Deixar a carne. Então, uma coisa é morrer, outra coisa é desencarnar, desligar, né? Então, o espiritismo deixa isso é bem claro dentro da nossa doutrina, né? Então, aqui, ó, tem dois corpos aqui, né? O corpo físico e o corpo perispiritual, né? Que é esse elo, né? E ele fica aqui ligado por um fluido prateado, né? Laços fluídicos aqui, né? Então, o que é desligar? É cortar esse elo. Tem um vídeo bem interessante que depois eu vou Desencarne de Dimas, tá no YouTube. Procurem, é muito legal. Até ia passar aqui, mas eu acho que não faz sentido. Não é que não faz sentido, mas o tempo é curto, né? E o videozinho é uns 10, 15 minutos nessa faixa, que explica passo a passo o desencarne do Dimas, que é do livro do André Luiz, psicografado por Chico, Obreiros da Vida Eterna, acho que se não me falha a memória. Tá? Então, olha só, o corpo é feito de três coisas, né? A alma, o perispírito e o corpo físico. O que vai ficar na Terra? O corpo físico, né? Então, esse aqui é o homem, né? Então, ó, o espírito é formado pela alma, que é o princípio inteligente, e o perispírito, que é esse corpo fluídico. É igual ao corpo físico, né? Aqui tem algumas fotos só para diferenciar, ó. Tá um corpo físico, um cadáver, né? E aqui está o corpo perispiritual, ó. É idêntico. Ele sentou na cama, né? Levantou, sentou e levantou, ó. Então, é igualzinho corpo físico, Ctrl+C, Ctrl+V, só que fluídico, né? Então, quando os espíritos veem, né, os médiums veem espíritos, eles estão vendo o corpo perispiritual, porque o corpo físico já morreu, né? Então, os médiums que têm vidência, eles enxergam o perispírito, né? Então, quando nós morremos, né, nós saímos da carne, ó.
né? Então, o que que é desencarnação? Aqui, ó, para a gente definir. Desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes, com a simples modificação dos aspectos exteriores. Emmanuel, do Consolador. Olha que bacana a definição de desencarnar. É mudar de plano, né? Como que alguém transfere de uma cidade para outra, como se fosse daqui de Goiás, de Goiânia para Anápolis, né? Sem que o fato aqui, ó, altere as enfermidades ou as virtudes, assim como, né? Então, não vou virar anjo, não, né? Não muda, não há saltos no universo, tu vai continuar sendo a mesma pessoa que você é, né? Então, inclusive, ele fala aqui que até as enfermidades nos acompanham no plano espiritual. Quem viu o filme do André Luiz, né, que ele desencarna, que ele vai para o umbral, ele continua doente, né? E tem outros livros da doutrina espírita que a pessoa alcoólatra continua alcoólatra. Viciada, ela continua viciada. Ela precisa ser tratada isso lá no plano espiritual também, né? Então, aí o Kardec pergunta para os espíritos, em que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Tá? No livro dos espíritos aqui, a pergunta 149. Então, olha só que legal. Então, agora nós já conceituamos, né? Então, morte é parar o coração. Parou o coração, né? As funções vitais, morte. Ok. Mas eu não desliguei. Eu posso ainda ficar morto, ainda grudado no corpo físico. Nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Desligar é romper esses laços. O corpo, né? Aqui apodrece e tu vai para onde você deve ir, para o plano espiritual, né? Então, essa figura é bem, bem interessante, que é do livro até do Richard Simonetti, que é o desligamento. Olha só. Então, o fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não resta mais nenhum átomo de perispírito ligado à molécula do corpo físico, né? Está aqui no livro Céu e Inferno. Então, aqui uma charge, né? Mas, ó, é o perispírito e alguém desligado. Então, todo o desligamento, nós temos espíritos técnicos, perdão a palavra, mas responsáveis por esse desligamento, né? Que vão fazer esse desligamento, esse desenrolar aqui, né? Tirar esses fluidos, né? Essa desconexão, dá o nome que quiser, né? A gente está chamando aqui de desligamento, mas é desligar, né? Fazer esse desligamento, sair do corpo físico. Então, só retomando aqui, né? Falando de morte, então morte é para o coração, né? As funções vitais aí do corpo físico, e desligar é outra coisa. Que nem diz o mineiro, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, morri, eu preciso ser desligado, né? Esse desligamento. E olha só, aí tem umas perguntas bem interessantes. Como ela se opera? Separação da alma e do corpo. Rompendo os laços que a retinham, ela se liberta. Aí uma outra pergunta. A separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca? Ou seja, eu posso desligar assim, buf, ou há uma linha de marcação bem nítida entre a vida e a morte? Como funciona, né? É Allan Kardec perguntando para os espíritos, no livro dos espíritos, que é página aí, 158. Pergunta 155 e 155, né? 158 e 155. E a resposta é dos espíritos: não, a alma se liberta gradualmente e não se escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Ou seja, então a separação não é brusca. A separação, ela é aos poucos, né? Então a separação, ela não é brusca, ela se liberta gradualmente. E aí depende de pessoa para pessoa. Nós vamos falar mais na frente, né? O desencarne do homem de bem. Olha só, o desencarne do homem de bem. Está no livro do Céu e Inferno. A causa principal da maior ou menor facilidade do desprendimento é o estado moral da alma. Olha que legal. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego da matéria que atinge o seu máximo no homem cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida, gozos materiais. Olha que interessante isso. Então nós falamos que morrer é uma coisa, desligar é outra, né? Mas que a separação, ela é gradual, Kardec já falou, mas o desprendimento é
depende do estado moral da alma. Então, quanto mais materialista nós formos, mais apegado aos bens materiais, mais difícil é esse desenlace, né? Esse desencarne, né? Esse desligamento entre o corpo físico e o corpo espiritual. Então, está bem claro isso no céu e inferno ali, no capítulo 1, parte 2. Bacana, então, entendemos então o processo da morte, né? Estamos entendendo o processo da morte, que uma coisa é morrer, outra coisa é desligar, né? E esse desligamento é proporcional ao apego à matéria, né? E principalmente ao estado moral, né? Plantar o bem, né? Para colher o bem. Então, quando por isso nós, né, levantamos a bandeira da caridade, né? Da fraternidade, porque fazendo bem nós colheremos o bem. E até mesmo na hora do desencarne. Eu vou ter créditos, eu vou ter pessoas, espíritos do meu lado me ajudando que vão me apoiar na hora desse desencarne, né? Então, a gente vai ter companhias do quem a gente se afina, né, gente? É fato, né? Semelhante atrai semelhante, nós já sabemos disso, né? Então, é importante a gente ter essa afinidade, de fazer o bem, praticar o moral, coisas, aquilo tudo que a gente vem falando dentro das nossas palestras espíritas, né? Para quê? Para que eu tenha suporte e apoio na hora desse desligamento, tá bom? Mas não há uma regra, cada caso é um caso, tá bom? Aí, ó, até tinha um slide, ó, amparos dos benfeitores. Observadas as necessidades de especialização, como ocorre em qualquer atividade humana, há técnicos que se aproximam do desencarnante, promovendo com recursos magnéticos sua liberação. De Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte. Então, essa palestra é em cima desse livro, inclusive. Mas lá nesse vídeo do YouTube de Morte de Dimas, eu posso deixar aqui depois, para mostrar para vocês, tá bem, bem interessante. Mostra os técnicos fazendo a parte ali da magnetismo, porque são fluidos magnéticos, né? Para romper esse laço. Tá bom? Aí um ponto importante, que interessante, inclusive nesse vídeo é muito interessante, esse do Dimas, o reencontro com familiares, né? O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceram a Terra e que morreram antes dele? Sim. Deixa eu só puxar aqui que tá aparecendo. Opa, tá puxando a linha aqui, tá aparecendo. Sim, conforme a afeição que tinha por eles e o afeto que lhe consagravam. Quase sempre eles vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Então, olha que legal. Nós vamos reencontrar os espíritos depois da morte? Vamos, nossos familiares, se Deus quiser, né? Então, agora, vamos encontrar os desafetos também, né? Então, por isso que Jesus falava, reconcilia-te com teu inimigo enquanto há tempo, né? Porque lá vai continuar a mesma coisa, não há mudanças, né? Então, sim, vamos reencontrar nossos entes queridos depois da morte, né? Aí, pergunta de Allan Kardec e resposta do Espírito Jardim. Reviste imediatamente vossa esposa no momento da morte? Foi ela quem veio me receber e esclarecer-me, né? Na Revista Espírita e no Jornal de Estudos Psicológicos, em 1860. Então, reencontramos nossos familiares. É importante falar isso. A morte não separa ninguém de quem a gente ama, né? Então, levaremos tudo que plantarmos aqui, ponto. Coisas boas e coisas ruins. Então, que possamos plantar coisas boas, né? Bacana? Vamos lá, então, avançando um pouquinho aqui no slide. Tem um ponto bem interessante, fica aparecendo um item para mim aqui, deixa eu passar ele para cima aqui. A melhora da morte. O que é importante dentro desse desligamento que a gente precisa falar? Já aconteceu, todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Aquela pessoa que está no hospital, doente, passando por, né, quase morrendo, em coma, e do nada melhora. Do nada recupera. Inclusive, nesse vídeo vai mostrar isso, né? Na morte de Dimas, desencarne de Dimas. É só colocar no YouTube que vai aparecer. Aí o que acontece? O paciente melhora, a família quebra esse laço, essa teia de retenção, né? E aí, dá 2, 3 dias, a pessoa morre. Todo mundo já viu um caso assim, né? O cara tá mal, daqui a pouco melhora, acho que vai dar alta, papum, morreu. Né? Mas por que isso? Porque a melhora da morte, né?
os familiares, criam uma teia de retenção, dificultando o trabalho dos técnicos de desligamento, né? Então, o que eles fazem? Eles promovem a melhora do moribundo, né, do paciente, para que o familiar cabe essa teia de retenção. Graças a Deus, Deus ouviu nossas preces. Então, vai para casa, com a vigília, e aí ele desencarna em seguida. Para quê? Para facilitar a abertura dos técnicos, né? Dos técnicos, para os técnicos poderem fazer esse desligamento, né? Então, a gente tem que entender isso, justamente falar da morte. Por que a gente lidamos bem com a morte? É claro que a gente não quer perder um ente querido, mas sabemos que cedo ou mais tarde vai acontecer. E a gente não adianta aprender a hora que é chegada, é a hora que é chegada, não adianta. Então a gente possa orar, possa transmitir bons pensamentos, boas energias, que Deus faça o melhor, que faça a vontade de Deus e não a minha vontade, né? Claro que a minha vontade é querer que meus pais não morram, mas não depende de mim, né? Então, que faça a vontade de Deus. Se é chegada a hora deles, a gente precisa entender isso, né? Então, sabemos que, né? Opa, voltei, desculpa, passei um slide a mais. Então, precisamos trabalhar nessa parte de orientar os nossos familiares em relação a isso, essa teia de retenção que acaba criando. E se a gente não conversa sobre a morte, se a gente não fala sobre a morte, lá no início, que foi o slide que eu mostrei, as pessoas ficam perdidas, né? Não sabem o que está acontecendo, tem medo da morte. E é incrível que pareça, quem participa de reuniões mediúnicas sabe do que eu estou dizendo, da quantidade de espíritos que se manifestam na reunião mediúnica que não sabem que morreram. Não sabem que morreram. Mas onde é que eu tô? Tô indo para casa, eu falo com a minha mulher, ela me responde, falo com meus filhos não me respondem, o que está acontecendo? Tu morreu, cara? Né? É claro que não dessa forma que eu tô falando, mas ele vai ser orientado, vai ser doutrinado para, cara, morreu, está em outro plano, né? Então, são vários espíritos que se manifestam nas reuniões espíritas, nas reuniões mediúnicas, que não sabem que morreram. Então, o despreparo para a morte caracteriza multidões que regressam todos os dias sem a mínima noção do que os espera. Os comunicantes queixam de descasos familiares, foi o exemplo que eu dei, né? Então, precisamos falar. Letieri, mas a minha mulher é católica, eu sou espírita, meu filho é evangélico, enfim, mas é importante falar com carinho, de outra forma, fazer, sei lá, de repente, algumas analogias, né, que falar sobre a morte. As pessoas não falam, é um tabu falar sobre a morte, né, medo, não sei, cara, tem que falar, a gente tem que falar sobre isso, né, e até mesmo, né, se eu sou um doador de órgãos, eu preciso orientar meus familiares, né, enfim. Bacana. Então, falar sobre desligamento, né? A gente está falando aqui sobre o despreparo. E outro ponto, o velório, né? O velório virou uma reunião social, né? Então, a gente passou do formalismo, antigamente, todo mundo de preto, a noiva, né? A viúva tinha que chorar, porque se não chorasse, o pessoal ia desconfiar dela, todo mundo de preto, sereno, ninguém falava nada. Virou uma reunião social, o velório, né? As pessoas riem, falam de futebol, falam de rede social, ficam no Instagram, Facebook, o cara mal morreu, né? E os parentes né, o corpo nem esfriou, que nem fala, né? Já estão brigando pela herança, né? Pela disputa aí dos bens materiais. E o velório, não, o velório... lembra que eu falei que às vezes pode acontecer? Olha essa figura que legal. O espírito, o perispírito dele que fala, pedindo silêncio aqui, né? Então a gente precisa cultivar a serenidade, emitir pensamentos de paz, calar conversações impróprias, orar, né? Então nós saímos do extremo ao outro, né? Coitado, é tão bom, né? Morreu. Nós partimos de um extremo ao outro, do excessivo respeito para o total desrespeito nos velórios de hoje em dia. E é um momento importante, nós vamos passar por isso. Então vamos orientar nossos familiares. Pessoal, morri, a hora que eu morrer, eu quero, pessoal, oração, bons pensamentos, né? Cultivar a serenidade, né? Porque eu posso ainda estar ligado, geralmente acontece eu estar ligado ao corpo físico, né? E não tô, e ficar meio, porque há uma turbulência ali, né? Kardec, esqueci o termo que Kardec fala no Livro dos Espíritos, estou tentando lembrar aqui, perturbação. Há uma perturbação na hora, a gente não sabe se está sonhando, se não está sonhando, né? O que está acontecendo? Estou meio perdido. Então, é importante ter boas energias, bons pensamentos, né? Então, orientemos os nossos familiares sobre esse cuidado dentro do velório, né?
Aqui, tipo de desencarne, delícia, pode ser acidente, morte violenta, enfermidade, suicídio, desencarne coletivo. Tem várias formas de desencarne, né? Com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados pelas forças espirituais, né? O suicídio não. O suicídio é um problema sério, não vou abordar o suicídio aqui. Só botei esse slide aqui, ó, para mostrar para vocês que é uma porta enganosa, né? Nós, espiritualistas, como eu falei lá, que não há mudanças, nós carregamos as enfermidades, lembra daquele slide lá no início? Então, eu posso me dar um tiro que eu vou desencarnar e no outro plano eu vou estar com um tiro na cabeça, né? Ou seja, vai continuar a mesma coisa, não há saltos, né? Não, é um assunto muito delicado, a gente pode abordar em outro tema aqui. Tem um livro muito, né, bacana, Memórias dos Suicidas, acho que é da Ivone Pereira, se não me falha a memória. Mas não, suicídio é a única coisa que todas as religiões convergem. As religiões divergem né, em tudo, mas todas convergem para o mesmo tema. Suicídio, não é permitido, né? Então, esse tipo de desencarne não, tá? Então, aqui tem o desencarne de Dimas. Eu tenho, deixa eu ver se o livro tá aqui, o videozinho, ó. A gente pode, deixa eu passar aqui, ó. Eu acho que não vai passar. Navegar pelo YouTube aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu, aqui, desencarne de Dimas aqui, ó. Eu não sei se o áudio tá saindo, mas eu não vou passar todo o vídeo baseado no Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, né? Então, ó, aqui, reparem que deixa eu ver aqui, dá para ver melhor, ó. Eu não vou passar. Então, o André Luiz é esse aqui que está acompanhando o, o, o desencarne, ele que vai fazer o desencarne, ó. Essa aqui é a T de retenção, ó, né? Que eu falei lá no início, ó. A T de retenção que prendia o moribundo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, eu não sei se estou compartilhando o áudio, mas assistam depois, ó. Então, o primeiro ponto para desencarnar é esse, essa teia, né? E olha lá, uma rede fluídica para não. E aí, o que que acontece? Ele melhora, né? Obrigado. Ele melhorou. Aí ele faz uma oração. Bom, assistam. Ele faz a prece dele, né? Não vou passar rapidinho aqui, porque o nosso tempo está curto, tá? Ó, aí ele teve o mérito da mãe participar da desencarnação dele. Estou falando de Dimas, um espírito, uma situação, tá? Nem todos serão dessa forma, tá? Então, ó, agora começa o desligamento, né? Olha lá, começou o desligamento. Ou seja, aqui ele vai morrer. O corpo físico dele vai morrer, mas ele não desligou ainda. Ó, alcançou o coma, ou seja, aos olhos físicos da carne, ele está morto. O coração parou, né? O coração parou de funcionar. Assista bem, bem bacaninha, tá? E aí, ó, esse aqui é o perispírito dele, ó. Hã? Ah lá, então aqui está o perispírito e aqui está o corpo físico, né? Mais rarefeita, né? Ó, então, aos olhos da carne, ele está morto, ó lá. Então, olha aqui que legal. Aqui está o perispírito e aqui está o corpo físico, ó. Aqui é do velório, ó, né? Prejudicando aqui as pessoas, prejudicando, visita, tomando de preto, né? Então, então aqui ele ainda está ligado, ele está morto fisicamente, mas ele não desligou ainda do corpo perispiritual. Aí no dia seguinte, 2 horas antes do enterro, vai ser cortado o fio, pronto. O liame final foi cortado. Aí Jimmy Espírito, né, acorda, ele desperta e olha o que ele fala. A primeira coisa que ele fala, né? Não sei se vocês vão ouvir, não sei se eu vou comprar. Mãe, ele fala, mãe. Então, muito legal. Assistam lá. Morte de Dimas, o processo de desencarnação. Tá no YouTube.
tá? Vou parar aqui, vou voltar para o meu slide. Então, olha só. Então, o amparo familiar, né? Olha, desencarne de Dimas ali, ó. Teve o amparo do familiar, presença da mãe, início da operação, ação dos técnicos, desprendimento do espírito, né? Certa substância leitosa atravessava o umbigo ali, a última etapa, intervenção dos técnicos, enfim. Deem uma olhada, é uma provocação para vocês realmente ir no YouTube e pesquisar esse vídeo. Olha esse vídeo, é uns 10 minutinhos mais ou menos. É fantástico. Mas é um exemplo de morte do Dimas, que foi uma pessoa de bem, né? Nem todos é dessa forma, tá bom? Então, para a gente falar aqui de uma frase do Chico aqui, ó, sobre a Terra tudo é ilusão, tudo passa, tudo se transforma, de um instante para o outro. O que conta é o que guardamos dentro de nós. Tudo mais há de ficar com o corpo, que se desfará em pó. Devemos aceitar a chegada da chamada morte, assim como o dia aceita a chegada da noite, tendo confiança que em breve de novo vai raiar o sol. Chico Xavier. Então, meus amigos, minhas amigas, eu queria deixar essa lição para nós, né? Para a gente finalizar aqui, e realmente entender que a morte nada mais é do que uma passagem, a volta para casa, né? Que estamos aqui de passagem, entendemos agora a diferença da morte e da desencarnação, a importância de a gente nos preparar e preparar os nossos familiares para a hora que isso chegar. Falar é um assunto normal que deve ser falado dentro de casa, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Assistam esse vídeo lá na internet, no YouTube, né, Desencarne de Dimas, e vejam, revejam, que muito legal, que vocês vão compreender ali, bem interessante a parte dessa parte da desencarnação, tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos proteja, que fique em paz, e até a próxima, tá bom? Um abraço no coração de vocês. Até mais. Olá, meus irmãos. Espero que todos estejam passando muito bem. Prontos para a última parte? A energização, vibrações, passe à distância e também a fluidificação da água. Vocês podem pegar uma garrafinha ou um copo, colocar ao lado, que durante a última parte, essa água será fluidificada. Então vamos acerenando os nossos corações, fechando os nossos olhos. Vamos respirando profundamente, acalmando os nossos pensamentos, esquecendo todas as dificuldades, as correrias, buscando entrar em sintonia com a espiritualidade maior. E vamos mentalizando a figura amada do nosso querido Mestre Jesus. E vamos agradecer por mais uma vez podermos estar com Jesus pertinho do nosso coração. Vamos vibrar com muito amor pelo nosso planeta. Esse planeta que é uma escola, um hospital, um local de aprendizado, onde todos nós fomos matriculados com o único objetivo de nos reformarmos intimamente, buscando combater tudo aquilo que não diz respeito a um homem de bem. E é esse planeta de provas e expiações que vai nos dando a oportunidade do aprendizado cotidiano, do contato com os nossos desafetos, com as intempéries da natureza, com as dificuldades próprias de um planeta de provas e expiações. É com essa vivência, com essas experiências, que cada um de nós
vai aprendendo e evoluindo. É por esse planeta que vamos vibrar nesse momento, rogando ao Pai o seu olhar misericordioso para toda a humanidade, para todos os países, todas as regiões, todos os continentes, para todos os reinos, o mineral, o vegetal e o animal. Para que todos nós unidos possamos evoluir juntamente com o nosso planeta, que um dia se tornará um planeta de regeneração. Olha com amor e carinho, Senhor Jesus, para aqueles locais aonde as intempéries da natureza estão castigando a humanidade. Ameniza, Senhor Jesus, se for possível, os sofrimentos de cada pessoa. Ameniza também o ódio e a falta de amor das regiões onde existem guerras, conflitos, perseguições, para que todos nós um dia possamos nos amar incondicionalmente. Olha para o nosso Brasil, esse país maravilhoso, com tantas riquezas, mas cuja riqueza maior é o seu povo hospitaleiro. Ilumina, Mestre amado, todas as famílias, todos os lares. Visita aqueles lares onde há brigas, discórdias, levando a paz e a compreensão. Visita os nossos locais de trabalho, amenizando as competições, as hostilidades, os abusos de poder. Olha com amor e carinho para cada criatura, mas especialmente para aqueles que estão em sofrimento por diversos problemas e dificuldades que vêm enfrentando, para que tenham muito ânimo e que possam sair desse período difícil. Olha também para todos aqueles que estão com enfermidades, muitos com enfermidades graves, alguns nos leitos, em hospitais, em UTIs, nos lares, ou em qualquer lugar que esteja. Leva, Senhor, a fé e a resignação diante de prova tão difícil. Olha também para os familiares dos enfermos, que muitas vezes fazem sacrifícios, passam por dificuldades, buscando levar o melhor aos seus queridos. Também eles necessitam do ânimo, da fé, da fortaleza que só o Senhor pode proporcionar. Senhor Jesus, nós te entregamos todos os nossos familiares e entes queridos para que o Senhor os ilumine, para que mostre o caminho correto a cada um, para que o Senhor aplaque o desânimo, a melancolia que às vezes assalta o coração dos nossos familiares. Também te pedimos por aqueles que já retornaram à pátria espiritual, para que estejam bem, para que tenham se refeito da partida, da separação dos entes queridos, para que possam trilhar novos caminhos,
na espiritualidade. Ah, Senhor Jesus, nós te rogamos por cada um de nós que aqui estamos, porque temos tentado, sobretudo, nos modificar, porque temos tentado a cada dia melhorar, evoluir, seguir os teus ensinamentos, o teu exemplo. Mas muitas vezes nos deixamos levar novamente por pensamentos negativos, pela raiva, pelo egoísmo. Então ajuda-nos, Senhor. Também nós necessitamos da tua fortaleza para seguirmos adiante. Mestre, olha para as criaturinhas, os animais, especialmente aqueles que estão no abandono, sofrendo maus tratos. Protege-os, Senhor. Coloca sempre alguém de bom coração em seus caminhos, que possam ajudá-los. E ajuda também aqueles que têm o coração endurecido, que fazem maldades com os animais, para que possam compreender que também eles são criaturas que o Pai criou para conviver conosco em amor e proteção. Nós te rogamos, Senhor, por cada irmão que esteja no abandono, na solidão, sem lar, sem esperança, para que também eles possam sentir a sua presença em suas vidas. Ajuda-os, Mestre querido, da melhor maneira possível. Senhor, que nesse passe à distância, todos nós possamos sentir a tua energia entrando em nosso organismo, refazendo cada célula, mas que também possamos sentir em nosso coração, em nosso espírito, em nossa alma, a tua intercessão. Nós confiamos em ti, Mestre. Colocamos a nossa vida em tuas mãos, para que o Senhor plante em nosso coração a semente do amor. Te rogamos ainda a fluidificação da água, a colocação do alimento que necessitamos, da medicação que precisamos, daquilo, física ou espiritualmente, que estamos esperando de ti. Mestre, anda à nossa frente, abrindo os nossos caminhos, iluminando os nossos passos. E se fraquejarmos, Senhor, ajuda-nos a levantar e a continuar com a nossa caminhada. Se conosco, Mestre querido, hoje e por todo sempre, que assim seja. Meus irmãos, que todos estejam na presença viva de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre, que assim seja.